Olá, eu sou o Vicente Marçal e esse é o River Fault, o canal da aventura entre conhecimento e tecnologia. Olá pessoal, bem-vindos ao Deserto do Real. E hoje a gente vai para a nossa segunda aula de filosofia. Sigam comigo, né? Claro. Vamos lembrar o seguinte, na aula passada a gente teve uma boa discussão, uma boa conversa sobre o pensamento mitológico. Estão relembrados? A gente conversou bastante sobre essa ideia do que seria a mitologia, de como ela influenciou os povos do passado e como ela inclusive influencia a nossa vida ainda hoje, ok? Ou seja, aquele pensamento que permeia a ideia de que algo sobrenatural possa acontecer, né? Algo sobrenatural possa estar no controle das coisas, né? Algo além do humano, beleza? A grande questão é que isso traz para a gente como que a filosofia surgiu no passado, na Grécia Antiga. Né? Porque ela surge como um contraponto a esse pensamento. Né? Desde você poder questionar esses dogmas, questionar essas coisas dadas como certas, né? E aí a gente ainda fez a brincadeira, né? Lembrou, na verdade, de uma charge do Carlos Ruas, do Sábado Qualquer, em que Deus aparece falando ter muitas certezas, né? E Sócrates aparece dizendo para suas certezas eu tenho muitas perguntas. E é bem essa questão. Né? E aí a gente vai agora comentar um pouquinho como que esses primeiros filósofos trabalharam, pensaram e escreveram, né? Apesar da gente não ter seus escritos preservados até hoje, a gente tem só o que a gente chama de fragmentos, né? Mas esses filósofos, por exemplo, como Tales de Mileto, começaram a questionar, né? Será que era isso mesmo? A gente está falando aí em torno do século VI a.C., né? E aí Tales começa então, ele é da cidade de Mileto, ele começa então a fazer certas questões, né? E uma característica muito forte desses filósofos que começando aí com Tales é a questão da physis. O que é a physis? A natureza, ok? A natureza e os fenômenos que acontecem na natureza, fenômenos naturais. Um raio, né, um trovão, o próprio nascer do sol, o pôr do sol, a lua, por que o sol e a lua não coadunam juntos, não estão juntos no céu, chuva, as estações do ano, que a gente chegou a comentar a questão do mito de Perséfone, que era uma forma de explicar as estações do ano, dentre outras coisas. Né? Tales, inclusive, chegou a prever um fenômeno natural, que era um eclipse. Né? Vale lembrar que o que acontece é que esses camaradas começaram a entender que a natureza ela revela padrões. E que nós, lógico que aí não são eles que estão dizendo dessa forma, mas eles começaram a nos mostrar, e aí hoje a gente entende isso, que nós conseguimos enxergar e compreender os padrões que a natureza apresenta. Por isso a gente consegue, por exemplo, estabelecer leis que eu digo, leis científicas. Né? As leis científicas ou as teorias científicas nada mais são do que explicações de como certos padrões se dão. Certo? Como certos fenômenos da natureza respeitam e respondem a partir de um número X de eventos. Esse número X de eventos, por exemplo, que é um começo e um fim, né, em eventos, dando então origem a um padrão que se repete. A ideia é essa. A ideia quando a gente fala de padrão é algo que se repete. Certo? O espírito grego foi extremamente criativo naquele período e extremamente produtivo em termos intelectuais.
Existe uma diferença muito grande entre que os filósofos gregos fizeram, os pensadores gregos fizeram, e outros sábios daquela época. Tá? A primeira grande diferença é a distinção de linguagem. Eles não usavam mitologia. Eles não explicavam os fenômenos naturais ou qualquer outro padrão da natureza, qualquer outra questão da natureza, a partir de intervenções sobrenaturais. É o que vai acontecer, por exemplo, com os chamados sábios orientais, que por mais que tenham uma capacidade incrível de formular uns pensamentos e tudo mais, chega um momento que eles necessitam, eles lançam mão de uma intervenção sobrenatural. E aí entendam intervenção sobrenatural aquilo que é fora da natureza. Uma intervenção divina, por exemplo, é uma intervenção sobrenatural. Claro, um milagre, né, é uma intervenção sobrenatural. É algo que quebra uma lei da natureza para poder dar sentido ou dar razão para alguma coisa. Então, se existe uma quebra de leis naturais, a gente está falando de algo que é sobre a natureza, é sobrenatural. E os gregos não tinham isso. Outra questão importante, abstração. A abstração era profundamente importante no pensamento grego. É até hoje na filosofia de modo geral. E o que eu quero dizer com abstração? Né? É a capacidade de olhar para esses padrões ou para alguma coisa da natureza e escapar disso como algo trivial, algo só do dia a dia, algo só da praxis, da prática. O pensamento grego não visava a prática, não visava um saber utilitarista, né? Mas antes era a ideia de um saber pelo puro prazer de saber. Inclusive, esse é o conceito que está por trás da própria palavra filosofia. Né? O que é a palavra filosofia? É a junção de duas palavras, filéu, que é uma palavra grega para expressar amor, né? No amor de amigos, amor filantrópico, por exemplo. Né? A ideia de filantropia, esse filantrópico vem de filéu. Né? É expressar amor a alguém, né? Mas um amor fraternal, um amor de irmãos, por exemplo. Né? O amor entre amigos. Né? A amizade, ela é carregada de amor filéu. Os gregos eles tinham em torno de 6 palavras para amor. Eu me lembro e conheço 3, que é filéu, eros e ágape. O filéu é o que a gente acabou de dizer, o eros é o amor erótico, o amor sexual, né, de atração física, de vontade de estar e de ter prazer com uma outra pessoa, e o amor ágape, que seria um amor incondicional, o amor de você dar a vida, a sua vida em favor de outra pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou alguma coisa do gênero, sem esperar nada em troca. Ah, mas esse amor ágape não seria também o amor filéu? Não necessariamente, né? Nem sempre você põe a mão no fogo por um amigo seu. Né? Mas o amor ágape é esse amor incondicional, esse amor que não espera nada em troca. O amor filéu, você acaba esperando alguma coisa em troca, no mínimo que o seu amigo também goste de você da aceitação que o seu amigo te aceite também. Ok? Beleza. E a outra palavra é Sofia, né? Que a gente conhece muito como nome de mulher, né? Sofia, mas todo mundo sabe que Sofia em grego é sabedoria. Né? Então, filéu, Sofia, Sofia, filosofia seria o amor à sabedoria. O filósofo seria o amante da sabedoria. Aquele que ama o saber. Aquele que deseja, lógico que não no sentido erótico, mas no sentido filéu, né? No sentido da amizade, que quer estar próximo, quer ter contato, quer cada dia mais ser sábio, ser detentor de sabedoria. Né? E nesse aspecto, o saber grego não era um saber prático, não era necessariamente um saber prático. Ao contrário, ele era um saber que visava
o puro prazer de saber. Nada mais. Então, por exemplo, eu quero saber o porquê, né, a razão, a busca por uma razão, isso é a busca pela verdade, a busca pela sabedoria, as coisas acontecem dessa forma. Mas por que você quer saber? Você vai controlar? Você vai mudar alguma coisa? Não, só porque eu quero saber. Né? Eu gosto muito de comparar isso com a ideia de tecnologia de ponta. Né? Nem sempre uma pesquisa em tecnologia de ponta, né? E principalmente no que a gente chama de hard sciences hoje, né? Física, química, matemática e etc., são pesquisas que trazem frutos tecnológicos para a gente. Pelo contrário, né? São pesquisas que precisam ser feitas, né? Há uma necessidade de ser feita, mas elas não trazem imediatamente, né, uma resposta, a criação de algo tecnológico prático para a gente. Ao contrário, né? Pode inclusive não refletir por muito tempo na prática do dia a dia, na facilidade do dia a dia, na facilitação do dia a dia. Né? Mas são pesquisas extremamente importantes e necessárias de serem feitas. Né? Outra característica que mostra essa questão da não praticidade do pensamento grego é quando a gente fala da geometria. A geometria, ela tem ali o seu berço e a sua, vamos dizer assim, um nascedouro, né? Não só entre os gregos, né? Mas assim, na região. Então, os egípcios tinham um saber prático de geometria, né? Inclusive o termo, né, de medir a terra, né? Geometria, né? Geo de terra e metria de medição. Né? Os egípcios tinham muito essa prática. Né? Por quê? Porque os egípcios moravam e os egípcios como é que fala? Colonizaram, vamos dizer assim, onde a gente hoje conhece como Egito, a região do Nilo. Né? E o que eles faziam? Eles moravam próximos às margens, não na margem, para além da margem, porque o Nilo tem uma característica bem interessante. Né? Ele tem o seu leito, onde corre o rio, bonitinho, e tem a várzea, que são as terras que estão à margem do leito do rio. E o que acontecia? Essas margens eram extremamente férteis. Acredito que sejam até hoje, mas pensando para aquela época, eram margens extremamente férteis. E o que acontecia? Num período do ano, que é o período de chuvas, o Nilo enche. E aí ele cobre a várzea. Ok? Ele cobre a várzea. E com essa cheia em que as águas do Nilo avançam para cima da várzea, né, causando enchentes e tudo mais, que não eram problemáticas porque as casas não estavam construídas ali era o terreno de plantação, mas os egípcios trabalhavam muito bem nesse ciclo de cheia e seca, né, cheia e vazante, né, o que acontecia? Quando estava na cheia, eles esperavam, né? Não tinha muita coisa. Na verdade, eles já tinham feito a colheita e eles sobreviviam com aquilo que estava estocado. Quando vinha o período de seca, que havia vazante, e portanto o rio voltava ao seu leito ele deixava a várzea com muito produto orgânico, ou seja, ele adubava, ele tratava, ele recuperava a terra que estava ali e ela ficava boa para o plantio de novo. Só que o que acontecia? Acontecia que você precisava demarcar as terras de novo, por isso a geometria. Você ia lá fazer a medição para dizer, olha, esse pedaço de terra é meu, sou eu que planto aqui. Né? É óbvio que eu estou falando com terminologia de hoje, eu estou fazendo uma leitura síncrona, né? O que não é muito legal de ser feito, eu já expliquei isso para vocês, mas é mais ou menos a ideia. Né? Não é algo muito diferente disso. Né? Lógico, e aí a gente teria que entender um pouco de como que era a cultura egípcia, como que era a sociedade, né, agrícola egípcia nesse momento e tudo mais.
Mas era basicamente o que acontecia. E aí eu media a terra, e aí eu tinha essas técnicas de medição de terra. E aí vale lembrar que acredito que vários de nós tivemos professores de matemática, principalmente no ensino fundamental 2 e ensino médio, que iam para o quadro, às vezes, com um compasso, com uma régua, e conseguiam, por exemplo, traçar. Você põe uma régua, uma reta qualquer ali, e com o compasso você consegue definir qual que é o centro exato daquela reta, sem saber a medida dela. E aí é uma forma de você fazer medição, ok? E aí você faz a medição e você divide exatamente no meio, duas partes estritamente iguais, e se você pegar uma régua aí com a marcação de milímetros e tudo mais, você vai ver que é exatamente o centro da reta. E, só que quando esse conhecimento chega aos gregos, eles dão um salto. Né? Vamos ver Euclides o que faz com a geometria. Eles são, e aí vão falar de planos, de retas, de pontos, de enfim, uma série de coisas que a gente lembra ou não. Né? Como aqui a turma de. São duas turmas, né? Engenharia e de engenharia elétrica e de ciência da computação, é mais fácil vocês lembrarem. Se fosse uma turma de humanas, seria um pouco mais difícil de lembrarem dessas questões. Mas, estou falando da geometria euclidiana. Né? E aí você tem na geometria euclidiana, que é uma geometria grega, né, o salto astronômico em termos de abstração que esse conhecimento obteve. Porque eles não estavam preocupados com aplicação prática necessariamente. Quer dizer, trouxe aplicações práticas. Não digo nem que para a época, futuramente, né, pensando lá dos gregos, né, quando o desenvolvimento foi ocorrendo, é óbvio que teve uma questão de desenvolvimento prático, mas de aplicação prática desse conhecimento da geometria euclidiana. Mas e agora pensa, gente, se a gente ficasse só focado na questão de uma aplicação prática, os outros conhecimentos não surgiriam, nem mesmo da ciência da computação. O que é a computação? Né? É uma coisa extremamente abstrata, né? Que a gente nem sabe, não é palpável. Né? Um software, por exemplo, não é palpável. O que é um software? Né? Então, assim, a gente tem que meio que se desprender, porque a nossa cultura ocidental do século XX, século XXI, é uma cultura muito pragmatista, traz muita influência americana, norte-americana, né? de um pragmatismo exagerado, de uma necessidade que por que eu preciso aprender filosofia? Não serve para nada, né? Tirando o fato que serve para fazer você uma pessoa melhor, de fato não serve para nada. Né? Mas é aí que tá. Qual é a medida que a gente tem para dizer que uma coisa serve e uma coisa não serve? Né? E aí, os primeiros filósofos, então, lógico, a gente está falando de um período muito vasto da filosofia, eles têm essa preocupação. Então, por exemplo, eles vão se preocupar e entender qual é o princípio, né? Qual é o elemento primordial que dá origem a todas as coisas. Isso é uma forma muito legal da gente. A gente tem que entender o seguinte: não é a maluquice, tipo, dizer que Tales de Mileto diz que a água é o princípio de todas as coisas. Tudo é feito de água. Que coisa mais louca, absurda. O problema não está aí. Pode ser louco, pode ser absurdo, hoje, 2.500 anos depois. Mas vocês já pararam para pensar que antes deles, o princípio de todas as coisas era briga entre deuses? E a gente está falando da mitologia grega. O mundo surge na briga de titãs, na famosa guerra de titãs. Né? Que guerra é essa? É a guerra entre Zeus e seus irmãos e os aliados contra Cronos, que é o pai de Zeus, e os titãs. Tá? Quero recomendar aqui um canal muito bom chamado Mitologia, né? Um canal no YouTube que traz de forma muito hilária e muito divertida histórias da mitologia, e aí para entender um pouco dessa. Tem lá sobre essa guerra entre os titãs, sobre como Zeus venceu Cronos, como Zeus ocupa o trono, né, no Olimpo, né, e tal. Desculpa. Mas enfim, agora a gente não está tratando mais
das questões de mitologia, a gente está tratando das questões da própria filosofia. E aí o surgimento, e aí o que está acontecendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, racionalmente é possível explicar como as coisas são, do que as coisas são feitas. Ah, professor, como racionalmente? Ele está dizendo que a água faz parte. Gente, presta atenção. Tales era de uma região portuária, de grande comércio e de grande movimentação portuária. Para eles, para Mileto, a vida vinha da água. Vamos pensar assim como a gente pode dizer que para determinada cidade, eu lembro como falar, por exemplo, quem nunca ouviu falar que determinada cidade é uma cidade universitária. Por quê? Porque tem muito universitário, cresce muito por conta dos eventos universitários, seja esses eventos quando começam novas turmas que vem, ou, por exemplo, o próprio advento do vestibular na época, hoje é mais o Enem, né? Mas o próprio advento do vestibular seria um grande acontecimento para aquela cidade, porque trazia muito estudante para lá para fazer o vestibular, para não só, de repente, para uma universidade, mas para várias universidades ou faculdades, etc. Então, a vida daquela cidade gira em torno das universidades, das faculdades que estão ali. Assim, por exemplo, a gente pode dizer que uma determinada cidade ela tem uma vida agropecuária. Quer dizer, o que movimenta a cidade, o que dá sentido e vazão para as coisas na cidade é a agropecuária. E assim a gente pode falar de tantas outras coisas. Né? A gente pode falar de Porto Velho, por exemplo, que o Madeira movimentou, pelo menos por um bom tempo, não sei muito de hoje, assim, eu acredito que hoje nem tanto, mas por muito tempo o porto ali no Madeira, ou a estrada de ferro Madeira-Mamoré, foi por muito tempo vamos dizer assim, toda a pulsação da cidade se dava na estrada de ferro. Né? E por aí vai. Então, assim, Mileto tinha na água. Por que na água? Porque ela é uma cidade portuária, muito navio chegando, muito navio partindo, o comércio extremo muito movimentado. Então, a água era algo muito importante. É uma das explicações que se dão pelo fato de Tales ter, vamos dizer assim, elegido ou pensado na água como o elemento primordial. Mas qual é a grande sacada que o Tales teve aí? Da água como elemento primordial que dá origem a todas as coisas? Não. A sacada é a utilização da racionalidade para explicar as coisas e não lançar mão de explicações mitológicas, que são mais simples, mais fáceis, né? Muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes são mais simples, são mais fáceis. Né? Entender essa... E eles tinham uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante que era o seguinte, era o fato de que eles entendiam a vida como um movimento. Essa coisa do movimento é extremamente importante, porque a gente pensa em movimento, a gente pensa em carros na rua, a gente pensa em nós mesmos andando de um lado para o outro. Esse movimento que eu estou fazendo com as mãos aqui, que às vezes a minha câmera não pega direito e fica uma coisa esquisita. Mas não é esse tipo de movimento. A gente está pensando em movimento de geração e corrupção, de um vir a ser e um deixar de ser. E aí a gente vai ter toda uma explicação, toda uma elaboração filosófica, porque é aí que a filosofia está surgindo, toda uma explicação sobre como que se dá esse movimento, como que acontece. Para uns esse movimento não existe. E essa vai ser a grande teoria que vai perpassar a antiguidade até Platão. Né? Isso é Parmênides, um dos pré-socráticos que a gente vai comentar aqui ainda hoje. Né? Então a gente tem Tales dizendo que é a água, a gente tem Anaximandro dizendo que é o ar, a gente tem que Anaximenes dá um pulo legal, né? E aí, enfim, aí os pré-socráticos pensando toda essa maluquice. Gente, só para vocês terem ideia, esse pensamento é tão profundo e tão profícuo que
é aqui, nesse momento, lógico que eu estou falando de um período de quase 1000 anos ali, com pelo menos 200, 300, 400 anos de muito pensar, de muito desenvolvimento do pensamento. Mas, por exemplo, Demócrito é um dos pré-socráticos que vai dizer que a origem, o elemento primordial é o átomo. A gente está falando de sei lá, 400, 200 anos antes de Cristo, e um camarada dizendo que o elemento primordial, a matéria é composta de átomos. E sabe como é que ele chega nessa conclusão? Hoje, para nós, é uma coisa extremamente trivial e simples. O que significa a palavra átomo em grego? Começa por aí. O que é átomo? O sufixo alfa, a gente não pode falar A porque a gente está falando de grego, né? O sufixo alfa, de átomos, né? O sufixo alfa, a gente está anexado à palavra tomos. O que significa tomos? Divisível, ou dividido, ou parte. A gente usava muito isso nas antigas enciclopédias. Você pega uma Barça da vida, não é volume 1, volume 2, volume 3, é tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Pega o tomo 5 da Barça. Hoje a gente fala volume, né? Mas a gente falava muito em tomos, porque a Barça era dividida em tomo. A Barça, ou enfim, qualquer outra enciclopédia. Então, tomo é uma palavra grega que quer dizer divisão, divisível, dividido. O alfa, que é o sufixo que vai ser colocado junto da palavra tomos, para dar a palavra átomos, significa não. Assim como a gente, por exemplo, tem a palavra disciplina, e aí a gente põe um sufixo in e fica indisciplina, né? Por exemplo, eu posso dizer que Pedrinho é disciplinado. Ele tem disciplina, né? Eu posso dizer que Pedrinho é indisciplinado, ou seja, ele não tem disciplina. Então a gente tem isso no português também, né? Correto e incorreto. O incorreto é aquilo que não está correto, é o não correto. Portanto, tomos é o divisível, átomos é o não divisível. Aquilo que não é dividido, não pode ser dividido. Demócrito, então, chega a questão dele dizendo o seguinte, olha, se a gente pegar um pedaço de matéria qualquer, a gente pode fazer o seguinte, a gente primeiro divide no meio. Aí pega uma metade. O que a gente faz? Divide no meio de novo. Pega uma metade dessa segunda divisão. E assim até chegar aonde? Naquilo que não pode ser dividido. A gente chega no átomo. Eu sei, a física moderna já descobriu isso, na verdade, bem moderna, na verdade. Não é porque física moderna é Newton. Mas a física já do período do século passado, século XX, século XIX, XX, conseguiu dividir o átomo. Ou melhor dizendo, conseguiu ver que é possível dividir o átomo. Primeiro foi com Bohr, onde ele consegue mostrar que existe um núcleo e elétrons rodando em volta, né? É um modelinho planetário, que não é bem aquilo ali, mas vamos pensar naquele modelinho planetário de átomo, né? Então já dividiu, quer dizer, o átomo é composto de núcleo, o núcleo é composto de prótons e nêutrons, e a eletrosfera, né, onde estão os elétrons, que são partículas menores ainda. E ainda a gente já sabe que existem partículas menores ainda, né, ou diversas outras partículas menores ainda. Mas essa ideia surgiu lá com os pré-socráticos, com os camaradas pensando os fenômenos da física, da physis, né? Os fenômenos da natureza. Preocupados com como que o que compõe, o que forma todas as coisas, até chegar ao ponto que o que forma todas as coisas é o átomo. Né? Não é interessante isso? Quando a gente para pensar dessa forma, não muda a maneira da gente entender?
E a gente entende, os caras eram uns malucos, não tinham o que fazer. Imagina pensar que a água, que o fogo, que a Hyperon, que a gente nem sabe o que é o indefinido. O elemento primordial é algo indefinido. Eu acho lindo isso, porque a gente tira, inclusive, da matéria o princípio de todas as coisas. Mas não coloca em divindades. Né? Não coloca no sobrenatural. É algo que é próprio da natureza. Existe algo, né, abstrato que é aquilo que forma todas as coisas. Ok? Beleza. Aí, veja, esse é um primeiro foco que a gente tem com relação à filosofia. Começa a surgir então um fenômeno muito interessante entre os gregos. Na verdade, isso já existia, lógico, mas assim, começa então a crescer em, vamos chamar, podemos dizer em popularidade ou qualquer coisa assim. Mas o que ocorre é que começa a polis grega, as famosas cidades-estados, começam a ser mais democráticas. Ou seja, o fenômeno da democracia surge na Grécia. A gente sabe disso. Lógico que não é como a nossa democracia hoje, a nossa democracia é bem diferente. A nossa democracia não é uma democracia total, né? Ela é uma chamada democracia representativa, por isso a gente elege, inclusive esse mês que vai entrar, a gente vai ter eleição para prefeito e vereadores, a gente elege quem vai nos representar, quem vai dar enfim, vai decidir sobre as coisas da cidade, né? Mas naquela época não. Naquela época, a democracia era, vamos chamar assim, total. Não totalitária, porque totalitária é um termo complicado. Mas era total. O que significa total? Né? Todos os cidadãos, vamos colocar Atenas como um exemplo, todos os cidadãos atenienses se reúnem na Ágora, que é a praça, para decidir os caminhos da cidade, para decidir os rumos da cidade, o que vai acontecer com a cidade. Né? Tipo, vou asfaltar, não vou asfaltar, vou construir, não vou construir, enfim, qualquer outra situação, inclusive fazer julgamentos também. Sócrates foi julgado numa assembleia da Ágora. Né? Só que tem um detalhe. A gente só tem que entender quem eram os cidadãos. Hoje, aqui, todo mundo que tem um CPF na mão é cidadão ou cidadã. Né? Naquela época, para você ser cidadão, primeiro tinha que ser homem. Sim, as mulheres estão fora. Já corta mais da metade da população da cidade em termos de quem são os cidadãos. A mulher não é considerada cidadã. A mulher nem igual é. Tá? Eu costumo dizer que um dos problemas a gente está falando de, sei lá, 400, 500 anos antes de Cristo. Muito tempo atrás, era outra cabeça, outra mentalidade, as coisas mudaram, graças à própria humanidade, isso mudou, né, que ela refletiu e começou a ver que não era bem assim. Né? A própria humanidade propôs e propõe, e as próprias mulheres, né, desde a década de 1930 para cá no Brasil, fazem movimentos, né, propícios a essas mudanças. Mas naquela época não tinha isso daí. A mulher era receptáculo, era um vaso para semente masculina só para gerar filhos e cuidar da casa. Era a serventinha da mulher. Era tão forte isso, porque entre os gregos a homossexualidade era uma coisa natural. Sim, era uma coisa natural. Até porque, para os gregos, você só tem prazer de fato com alguém que é igual a você. E esse igual é no sentido de, vamos dizer assim, não só no sentido de ser igual sexualmente, ter o mesmo sexo, por exemplo. Por isso a ideia de homossexualidade, é homossexual, né? De mesmo sexo. Não era só isso. Era a mulher, como era considerada inferior ao homem naquela época, tá? Ela não é igual, ela é inferior. Portanto, eu não consigo ter prazer com ela necessariamente. Por isso, ela só serve para receber a semente masculina para gerar filhos. E veja, quem é
o grande e o poderoso e detentor da vida? O homem. Eles não sabiam que metade da vida estava na mulher, né? Eles não sabiam da ideia de concepção. Para eles, a mulher era só o vaso na qual você planta a semente e a semente brota. Ok? Então, descartamos as mulheres. Obviamente, descartamos as crianças. Né? A fase adulta, eu não... deve ser o quê? Por volta dos, sei lá, 18, 19 anos, alguma coisa nesse sentido, mas até 18, 19 anos também não é cidadão. Mais ou menos também um pouco funciona como a gente fala da maioridade no Brasil. Por exemplo, todo mundo pensa que a maioridade no Brasil é 18 anos, e não é. Na verdade, 18 anos é quando você pode tirar carta, ou carteira de motorista. A maioridade no Brasil é 21 anos, a não ser que você seja emancipado pelos pais, né? Ou alguma outra situação, mas a maioridade no Brasil, pelo menos por enquanto, é 21 anos. Eu digo por enquanto porque a lei pode mudar, tá? Então, descartamos as crianças também, né? Ou pelo menos os jovens, adolescentes e jovens e tal. Né? Só depois de uma certa idade que você tem acesso à água. Sendo homem, né? E sendo filho de alguém que também tem acesso à água. Quem mais não pode? Escravos. Era uma coisa natural também lá na Grécia, você ter escravos, né? E tem relatos históricos de cidades como, principalmente depois, né, como Roma, que chegou a ter 1,5 milhão de habitantes no auge, assim, mais da metade eram de escravos. Assim, então não tinham cidadãos, não tinha 1,5 milhão de cidadãos. Primeiro que desses 1,5 milhão, vamos dizer que metade era mulher, né? E desse 1,5 milhão, mais da metade eram escravos, né? Tem uma parcela que eram crianças. Aí você vai vendo, né? Você vai reduzindo, quando você vê, você tem 500 pessoas que tomam conta de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Ok? E por fim, você tinha que ser normalmente proprietário de terras, né? Na cidade, na cidade-estado, né? Atenas, no nosso exemplo, você tinha que ser proprietário de terras, porque o proprietário de terras tem os seus escravos que trabalham para ele, ele não precisa pôr a mão na massa, ele não precisa. E vale lembrar que todo trabalho manual para o grego era considerado serviço de escravos, qualquer trabalho manual, inclusive o de médico. Tá? Só para vocês verem como as coisas mudam, né? Como o status de uma profissão num determinado momento é bem diferente do status da profissão num outro determinado momento. Se você faz qualquer tipo de trabalho manual, artesão, enfim, comerciante que manipula as coisas, você mexeu com você não é cidadão. Né? Vale lembrar que no final da Idade Média, quando está tendo a crise do modelo feudal de desenvolvimento econômico, e o capitalismo, na verdade, tá nascente, é que vai surgir uma classe social chamada, né, que a gente conhece hoje como burguês, né, ou a burguesia. Por quê? Porque eram os comerciantes, e aí eles tinham dinheiro por conta do comércio, e aí o dinheiro passou a fazer também ter um certo valor de status. E aí, por que burguesia? Porque eles viviam nos burgos, né, são os comerciantes, viviam nos burgos, e aí eles começaram, inclusive, com o dinheiro, comprar títulos de nobreza, como de conde, duque e etc. Mas é só no final da Idade Média. Lá atrás, comerciante não era nada. Né? Sapateiro não era nada. Ferreiro não era nada. Eram considerados quase escravos praticamente. Né? Porque não podia, o trabalho manual era algo meio que abominado pelos gregos. O interessante seria o trabalho intelectual. Eles davam muito valor para essa questão do trabalho intelectual. Ok? Com toda essa virada que eu estou comentando com vocês, a gente viu que os primeiros filósofos, e aí vem, né, a gente tem, né, só relembrando, a gente falou de Tales, de Anaximandro, Anaximenes, mas a gente teve Parmênides, teve Heráclito, tem a grande briga entre Parmênides e Heráclito, eles não são contemporâneos, a briga não é deles no tete a tete, mas é a briga porque o Heráclito é aquele que vai falar que nada
passa, entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio passa, quer dizer, como as águas estão fluindo, nunca é o mesmo rio quando você entra na água pela segunda vez. Quer dizer, você entrou na água uma vez, era um rio, na hora que você entra pela segunda vez é outro rio. Né? Os discípulos mais radicais do Heráclito vão dizer que nem o rio e nem você são os mesmos na segunda vez que você mergulhar naquele rio. Tá? E você vai ter Parmênides, que vai falar da questão da unicidade do ser, vai postular a questão do ser, enquanto Heráclito vai postular que existe o movimento, né? A grande realidade da natureza é o movimento. Parmênides vai dizer que não, aquilo que os nossos sentidos captam é ilusório e o que na verdade existe é o ser. Né? E aí o ser é uno, porque ele não pode ser mais de um, o ser é imóvel, porque se ele se movimenta, ele dá a possibilidade da existência do não ser e por aí vai. Vale lembrar que a grande frase do Heráclito na verdade, tudo flui, né? E aí a ideia você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E a grande frase do Parmênides é: o ser é, o não ser não é. Isso é interessantíssimo. E quem, vamos dizer assim, num certo aspecto, ganha essa briga é o Parmênides. E aí vem a ideia do ser como um ser. O grande detalhe é que essa ideia parmenídica ela acaba facilitando futuramente que algumas religiões tomem posse dessa ideia de ser e coloquem Deus como sendo esse ser, esse que dá origem às coisas. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas acaba sendo uma apropriação indébita, né? Chamado furto de ideias. Mas a utilização equivocada, do meu ponto de vista, uma apropriação equivocada da ideia e colocar Deus como sendo esse ser, que não tem nada a ver com isso. E porque e aí os pré-socráticos estão com foco na physis, mas com toda essa balbúrdia que eu falei, essa movimentação que eu falei da ágora, que eu falei quem são os cidadãos, e o que mais é interessante é que nessa balbúrdia que eu estou colocando, enfim, nessa movimentação toda da polis e da ágora, né, das discussões que ocorrem na ágora, o que acontece é que a palavra é muito importante. Porque você tem que ter palavra no sentido de argumentação. Você tem que poder argumentar na ágora o seu ponto de vista, defender o seu ponto de vista, de repente, às vezes, contra um ponto de vista contrário. E aí é argumentação, não é só sair na pancadaria ou xingar o outro. Não. Você tem que argumentar, dizer por que é melhor a opção A do que a opção B e defender seu ponto de vista. Então a palavra acaba sendo muito importante. Nesse interim surge uma galera, né, chamada de sofistas. Quem são os sofistas? São aqueles que ensinam retórica, né, ensinam falar muito bem e que colocam algumas coisas interessantes cujos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles vão bater em cima contra muito forte. O que eles fazem? Primeiro, vamos lá, a gente vai falar de 2 especificamente. Na verdade, um é super simples de falar, porque na verdade é Gorgias, que era um grande mestre de retórica. O que é a retórica? Vamos dizer assim, a capa do discurso. A retórica nada mais é do que você conseguir falar bem, né, expressar bem as suas ideias. A retórica é ruim? Não. A retórica não é um problema. O problema é qual é o discurso que está por trás da retórica. Ok? Qual é o discurso que está por trás da retórica? Qual é as intenções que estão por travestidas naquela retórica? Isso pode ser um problema. Né? E não necessariamente que a retórica é um problema. Né? Eu querer convencer todo mundo de que a Terra é plana, de que vacina não serve para nada, esse tipo de coisa, eu posso... Não entendi. Desculpa, gente, eu não sei porque de vez em quando meu Google quer conversar comigo e eu nem estou conversando com ele. Não sei se vocês ouviram o celular me perguntando, não entendi, mas tudo bem, desculpa aí.
Aí, vocês vão ver que com isso o vídeo tá subindo pro ar sem edição, tá? Então isso vai ser uma coisa bem doidinha. E aí, a retórica, eu posso fazer um floreio tão bonito, um discurso tão eloquente, mas que eu estou querendo passar uma ideia equivocada, que é a ideia de que a Terra é plana, de que as vacinas não servem para nada. Pelo contrário, as vacinas podem prejudicar as crianças, né? As vacinas podem, na verdade, te deixar doente em vez de te proteger da doença. Enfim, eu posso fazer todo um floreio no discurso, ficar um discurso muito bonito, muito apresentável, mas eu estou passando uma ideia equivocada. Tá? Eu sempre digo, a retórica com relação à Terra plana, eu só dou risada. Porque ela não ela é inofensiva. Porque o cara acreditar que a Terra é plana não fede nem cheira no sentido do que eu vou cientificamente pensar, etc. O problema é o discurso uma retórica sendo bem utilizada com a intenção de convencer você de que vacinas não são o que dizem que são. Isso já é um problema. Por que é um problema? Porque, por exemplo, se ele te convence de que vacina não é interessante, não é uma coisa boa, pelo contrário, pode te prejudicar, enfim, todo esse discurso anti-ciência que existe por trás da questão das vacinas, ao mesmo tempo você vai fazer o quê? Vai deixar de vacinar seus filhos, vai deixar de se vacinar, e com isso a gente viu antes dessa pandemia, a gente já viu alguns problemas disso acontecendo. Voltando doenças como sarampo, voltando doenças que estavam consideradas erradicadas do país, voltando a acontecer casos e surtos dessas doenças. Sarampo, em São Paulo teve casos, um surto grande de sarampo, poliomielite, né? E uma série de outras, acho que não lembro se varíola também, né? Mas uma série de outras doenças voltando a acontecer, sendo que elas já faziam décadas que não acontecia no país mais. Que a gente não tinha registro de um único caso sequer no ano. E de repente você tem um surto com 60, 70, 80, 100 casos numa única cidade. Isso é extremamente preocupante e mostra o quê? Que esse discurso nefasto, essa retórica trazendo um discurso nefasto de que vacinas não fazem bem, de que vacinas não é aquilo que dizem, etc., tá ganhando espaço. Isso sim é problema. Não a retórica. A retórica não. A retórica é um meio. Entende? Por exemplo, um revólver é mal em si mesmo? Ele não é mal e nem é bom. Ele é um revólver. O uso que se faz do revólver é que é problemático. Por exemplo, eu posso estar usando um revólver para conter uma pessoa. Por exemplo, sou um policial, um bom policial, ok? Sou um bom policial, estou usando da arma, na verdade, mais para segurar e conter uma pessoa que eu estou prendendo. O uso da arma ali, sem ter disparado um tiro. Essa é a melhor parte. Eu usei da arma só para mostrar, olha, eu tenho mais poder que você, eu tenho mais força que você. Então, por favor, me obedeça e venha comigo. Pronto. Agora, um bandido com uma arma na mão, putz, fazer coisas que não devem. Pode ser inclusive a mesma arma, porque, por exemplo, vamos dizer que eu fui assaltado, roubaram minha arma, aí vão usar minha arma para cometer delitos. Não tenho arma, tá, gente? Estou só comentando o exemplo do policial. Não tenho arma, não gosto de arma e acho que armar a população não é solução para nada. Aí, a arma é boa ou ruim? Ela não é nem boa e nem é ruim. Ela é uma arma. Ela é um instrumento que pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal. O problema é como se usa. Assim a retórica. A retórica não é nem boa e nem ruim, mas ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. Tá? É nesse sentido que eu estou comentando. E Gorgias era um grande mestre de retórica. Ele ensinava as pessoas, principalmente os filhos dos donos de terra, dos membros da Ágora, porque eram quem seria substituir os pais na Ágora, e aí eles eram pagos por isso. Né? Vamos chamar assim, foram os primeiros professores particulares. Né? Enquanto, por exemplo, um Sócrates ensinava de graça na praça pública também, quem quisesse escutar suas aulas era só chegar, né?
os sofistas cobravam para dar aulas. E eram também, outra coisa complicadíssima para os gregos daquela época, é que os sofistas eram itinerantes, num certo aspecto. Eles não tinham uma cidade própria. Eles eram, obviamente, nascidos em uma determinada cidade, mas eles eram viajantes. E isso é um problema para os gregos, porque os gregos são muito apegados à cidade que eles nasceram. Por isso, inclusive, por exemplo, um cidadão ateniense não é cidadão em Esparta. Assim como o cidadão espartano não é cidadão em Atenas, porque eles não são nascidos na cidade. Então, se você é estrangeiro na cidade, você também não é cidadão. Eu tinha esquecido desse detalhezinho. Né? E Protágoras é um grande mestre sofista que vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. E aí vocês vão falar, qual que é o problema dessa frase? É o relativismo. Você relativizar a verdade. Vale lembrar que para os gregos antigos, e aí eu estou falando para os filósofos antigos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, a verdade é absoluta e você não pode relativizar a verdade. Não, a verdade para mim não pode ser uma e para você outra. A verdade é a verdade. Ok? A verdade é a verdade. Certo? E aí vai surgir, aí a gente vai deixar para a próxima aula, vai surgir então o movimento socrático da filosofia que vai trabalhar em cima dessa mudança. O foco, tudo isso que eu estou falando agora é para mostrar que o foco primeiro da filosofia era a physis, mas nesse movimento todo, com o surgimento dos sofistas, com o surgimento, com o aprimoramento da democracia grega e tudo mais, o foco se torna o próprio ser humano. Né? No seu desenvolvimento, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de expor e principalmente na sua capacidade de buscar a verdade, que era o que os grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, vamos dizer assim, buscavam estritamente. Beleza? Valeu aí pela sua atenção. A gente se vê na próxima aula. Quero aqui pedir desculpas. Houve um equívoco do CIGA. Eu não sei se o equívoco foi um erro de uso meu do sistema ou se o próprio sistema falhou. A gente tinha marcado a aula de hoje para ser ao vivo. Na verdade, era para ser gravada no nosso calendário. A aula, de fato, era para estar gravada. Mas eu gostei tanto da aula passada, da interação que a gente teve, que eu queria ter essa aula de novo ao vivo. Eu cheguei a colocar no CIGA essa informação, mas não foi possível a gente ter a aula ao vivo. Então, eu estou gravando essa aula agora para a gente poder ter a aula disponibilizada hoje ainda, né, no nosso dia de aula. E peço desculpas, então, por esse contratempo. E a gente vai se falando, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.